Olá, pessoal. Eu sou a professora Márcia Maurílio Souza. Estou aqui para apresentar a segunda parte da disciplina Noções em Libras, Braille e Guia Vidente. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos curtos, aloirados, uso óculos. Estou com um brinco com pérolas penduradas, uma blusa florida com cores azul, branca, alguns tons de vermelho e preto. Estou na sala da minha casa. Do meu lado esquerdo tem um vaso com flores e do lado direito tem várias plantas também. E a parede ao fundo é pintada de lilás com um quadro e um prato que eu trouxe de Belém. O que vamos aprender então nessas 2 semanas dessa disciplina? Na quinta semana, vamos aprender um pouco sobre o Braille, o sistema Braille. Quem criou o sistema Braille, todo esse contexto histórico em que o Braille foi desenvolvido e trazido, né, para o uso das pessoas com deficiência visual. Nós vamos trazer a descrição do sistema Braille, como são as celas Braille, como que é o alfabeto Braille, os numerais e os caracteres especiais, inclusive um pouquinho sobre as 4 operações básicas, como se configuram as células, né, para fazer operações básicas com Braille. Na sequência, nós vamos trazer alguns recursos de tecnologia assistiva para o ensino, né, e aprendizagem da leitura e da escrita Braille, principalmente da escrita Braille, começando por aqueles recursos mais simples, como a reglete, a punção, a máquina Braille, os display Brailles, que são chamadas linha Braille, a impressora Braille, para vocês conhecerem um pouco desse universo de tecnologias que foram desenvolvidas ao longo dos anos para melhorar, né, a vida, né, vamos dizer assim, das pessoas que dependiam muito mais há algum tempo atrás, mas muitos ainda dependem desse sistema de leitura e escrita. Para encerrar, né, essa semana, nós vamos trazer algumas ideias que vão ajudá-los a ensinar o Braille para as pessoas, algumas estratégias, né, de ensino do sistema Braille, tanto para pessoas com deficiência visual, cegos, como também para pessoas com surdo-cegueira. Na semana 6, aí nós veremos as noções de orientação e mobilidade sobre guia vidente, algumas técnicas, né? Então, nós vamos apresentar uma contextualização histórica sobre a orientação e a mobilidade, como que começou há muitos anos atrás, o uso da bengala, como que essas técnicas foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. E aí nós vamos trazer descritas e com fotografias algumas técnicas, as independentes com a bengala, as independentes sem bengala, os usos da bengala longa, as técnicas dependentes com o guia vidente, com o guia intérprete e com o cão-guia. Então,
quais são os nossos objetivos em relação a essas 2 últimas semanas dessa disciplina? Em relação à quinta semana, que são as noções em Braille, nós gostaríamos que vocês conhecessem um pouco melhor sobre o sistema Braille e refletissem sobre a importância desse sistema para a leitura e a escrita das pessoas com deficiência visual, assim como conhecer um pouco mais sobre os recursos de tecnologia assistiva que estão disponíveis para essas pessoas e como utilizá-los. Desde aquele mais simples, como a reglete e a punção, que podem ser levados, né, na bolsa, no bolso, até aqueles de alta tecnologia, como os display brailles e todas essas estratégias que podem ser utilizadas para o ensino do braille. Então, quando vocês tiverem no futuro, ou tenham, né, um aluno com deficiência visual que utilize o braille, vocês terão já uma noção de como esses alunos podem aprender o braille e utilizarem eles, quais equipamentos, recursos eles podem utilizar para o melhor, né, participação na escola, né, nas atividades e tudo mais. Então, já na sexta semana, em relação à orientação e mobilidade e os guia vidente, guia intérprete, nós gostaríamos que vocês entendessem como é que foram desenvolvidas essas técnicas de orientação e mobilidade, quais são os conceitos que as pessoas com deficiência visual precisam saber para poder desenvolver essas técnicas de forma adequada e com segurança em seu dia a dia, como que ter noções de como vocês podem orientar as pessoas com deficiência visual em relação a essas técnicas de orientação e mobilidade, mas lembrando que quem ensina essas técnicas são pessoas capacitadas para isso, pessoas que têm habilitação, especialização em orientação e mobilidade. Porém, no dia a dia lá da escola, vocês podem sim auxiliar os seus alunos, né, que têm a deficiência visual ou têm a surdo-cegueira, baixa visão, cegueira total ou baixa visão, pessoas com surdo-cegueira, a melhorar, né, a sua orientação nos espaços da escola e melhorar a sua mobilidade também nesses espaços. Então, é importante, sim, que se tenha as noções de orientação e mobilidade, como que funcionam essas técnicas, como elas são ensinadas, para que vocês possam, sim, saberem, né, de alguma forma, orientar, melhorar essa orientação e mobilidade dos alunos nos contextos escolares. Nessas 2 semanas, nós não teremos muitas atividades, né? Nós teremos fóruns de dúvidas, nós teremos uma atividade na semana 5, que vai ser um exercício de treinamento para aprender o sistema Braille com escrita, né, de palavras ou frases. E na última semana, na semana 6, nós estamos solicitando aí a elaboração de um vídeo curtinho, de 2, 3 minutos, em que vocês vão trazer um pouco do que vocês aprenderam sobre acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Então, gostaria que nesse vídeo vocês fizessem, né, filmassem locais do seu dia a dia, onde vocês observassem a acessibilidade da pessoa com deficiência visual em relação, por exemplo, ao piso tátil, ao acesso a um cardápio de um restaurante
que poderia estar em braille. Então, vocês vão apontar algo que está correto ou algo que está faltando para a acessibilidade dessas pessoas. Algo muito simples, narrando o que vocês estão filmando, dizendo, olha, aqui seria importante ter um piso tátil para a pessoa com deficiência visual não trombar com o poste, ou que a pessoa entrou num restaurante ou num shopping e não tinha aquele mapa tátil para que ela pudesse se situar dentro daquele espaço. Então, trazendo aí questões muito simples de acessibilidade relacionadas ao braille ou à orientação e mobilidade, para vocês aprenderem mais a observar os ambientes que vocês frequentam e para ver se esses ambientes têm acessibilidade para essas pessoas ou não. Essas duas atividades que eu comentei, tanto o exercício com o braille, quanto o vídeo que vocês vão fazer na última semana, que também pode ser entregue antes, se vocês fizerem antes, vão valer 2 pontos cada uma, para nós fecharmos aí a média, a média, né, da disciplina, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Ah, esqueci de dizer que também teremos 2 capítulos do e-book que estão com conteúdos para vocês lerem, com sugestões de leituras, de vídeos para assistir, de leituras extras e para vocês poderem ter um maior conhecimento, né, mais aprofundamento em relação a esses assuntos que são tão importantes no dia a dia aí de quem pretende auxiliar pessoas, né, trabalhar com pessoas com deficiência visual nos contextos escolares.